Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora o cone de entrada. Então este subconjunto aqui. Eu tenho o conjunto total aqui montado, que nós estamos fazendo em vários vídeos. Nós vamos fazer agora esta peça. Eu tenho esta peça separada. Então aqui tem o cone de entrada. Então aqui é um cone com chapas, soldado. Nós vamos fazer o desenvolvido. E tem aqui as peças. Então nós vamos fazer este tutorial agora. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui, todas as peças. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e você tem aqui o PDF para baixar através do Drive Google. E tem aqui mais vídeos para assistir, ó. Está aqui, é só você pegar e assistir. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, estou com a janela Home aberta, então pode ser que você esteja assim, então é só clicar no Home para trazer a janela. E eu posso começar aqui o meu trabalho. Então tem os arquivos recentes que eu abri, tem as pastas que eu abri, tem resource aqui para você aprender, consultar SolidWorks, e tem aqui a aba recente, todas as peças que abriu, tem a aba para aprender, o Learn, e tem alertas aqui de mensagens para você. Então vamos voltar para o Home. Então aqui eu vou clicar em parte, ó, vou começar uma peça. Estou na tela de desenho do SolidWorks. Eu vou clicar aqui em Sketch, vamos ver no PDF. Então aqui eu vou fazer este conjunto, vou começar aqui fazendo este cone. Então está tudo detalhado aqui, eu vou começar aqui por essas peças do cone. Vou aumentar aqui o zoom. Então vou começar aqui pelo item 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, que é o cone aqui, ó. Então vamos voltar aqui para o Solid, eu vou clicar em Sketch, vou clicar aqui em Front Plane e vou fazer o meu desenho. Vamos voltar para o PDF. Então a primeira peça que eu vou fazer vai ser o item 1, que é o Cone Plate 01. Então vamos voltar para o Solid, eu vou clicar aqui em linha, na seta, clicar em Centerline, vou clicar na origem e fazer uma linha para este lado, ó. Então está horizontal, vou dar um clique, vou apertar ESC para sair de linha, vou clicar aqui em Smart Dimension, vou clicar na linha e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 50, Enter. Então estou fazendo aqui este detalhe, ó. Vamos aumentar o zoom. Então esta peça 1 aqui, ó, que está aqui, o símbolo está aqui, ó, a bola do conjunto. Então aqui o diâmetro é 470 e a espessura é 4,76 por 50. Vamos voltar para o Solid. Então 50 eu já fiz o comprimento, eu vou fechar dimensão, eu vou clicar em linha e vou fazer uma linha neste comprimento. Então pegar este alinhamento, dar um clique, vir aqui dar um clique pegando este alinhamento, ó, aparece a linha pontilhada, ó. Vou dar um clique, vou apertar ESC para fechar o comando, vou clicar em dimensão, vou clicar na linha e vou clicar aqui na linha de centro. Não clique na origem que não dá certo, é na linha de centro. Vou vir aqui, passando na metade ele muda para diâmetro. Então vou passar aqui, vou dar um clique e vou entrar com o diâmetro, 470, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a janela. Então está desta maneira a minha figura. Vou apertar ESC, sair de dimensão mais uma vez. Então vou clicar aqui neste endpoint, apertar Shift, clicar aqui nesse endpoint da linha de centro. E vou selecionar aqui o Mate vertical. Vou confirmar. Vou fazer o mesmo desse lado. Note que aqui está azul, ó. Então vou clicar nesse endpoint, apertar Shift, clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Então estou colocando a relação na linha. Então está totalmente restrito, ó. Ela muda de cor aqui, ó. E está pronto o meu perfil que eu preciso. Vou clicar aqui para terminar o sketch. Vou girar aqui para 3D.
E vou salvar o meu trabalho até este momento. Então, o primeiro save ele vai pedir o nome da peça. O nome da peça, o item 1 é Cone Plate 01. Vamos voltar. Então, vou entrar com o nome, Cone Plate 01. Está na nossa pasta de trabalho. Todas as peças estão aqui. Vou clicar em salvar. Eu vou clicar aqui agora em Features e vou clicar em Revolve Boss Base. Então ele pede aqui para selecionar o sketch, ele dá um aviso aqui que o sketch está aberto, que não tem o sketch fechado, aqui é só uma linha. Então aqui eu vou clicar não. E ele já pega a figura para mim, ó. Então ele faz a figura desse jeito. E ele está fazendo aqui com espessura fina, que ele fala, ó, Thin Feature. Está numa direção. Ele pegou a linha de centro. Eu vou mudar aqui de 360. Eu vou fazer aqui com 359. Para não fechar a figura. Então está a 359 graus. Ele faz uma abertura na figura. Se eu quiser aqui eu posso mudar essa abertura para Mid-Plane. Então ela vai lá embaixo, ó, ficou centralizado. Mas eu vou deixar lá blind mesmo. Então vai ficar lá em cima. E vou dar aqui OK no Revolve. Vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Aqui tem um detalhe que eu não acertei a espessura aqui, ó. Então vamos voltar no Revolve. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em Edit Feature. Então a espessura aqui da peça, vamos ver no PDF, então é 4,76, é 3,16 de polegada. Então eu vou entrar aqui com 4,76, Enter. Então agora está correta a espessura. Vou confirmar aqui o Revolve, eu vou clicar aqui para ajustar na tela, eu vou vir aqui em Sheet Metal e vou selecionar aqui o Insert Bend. Vou aproximar aqui e vou clicar no canto da peça, ó, nesta aresta. Ó. E vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. E agora eu consigo fazer a planificação desta peça. Ó. Então vou clicar aqui no Flatten. Ó. Então está feita a planificação. Vamos clicar aqui para ajustar. Ó. Então aqui eu tenho a chapa plana para fazer esta peça. Eu vou voltar aqui novamente para a peça normal, redonda. Está feita a primeira peça do cone. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta parte aqui do cone. Ó. Então aqui na lista é a peça 2 aqui. Ó. Então é esta peça inclinada. Então está aqui, ó, Cone Plate 02. Então vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em novo. Está a parte selecionada, vou clicar em OK. Vou fazer da mesma maneira, eu vou clicar aqui em Sketch, clicar Sketch novamente, vou selecionar este plano. Ele ajustou o plano na tela, eu vou clicar aqui na seta e vou fazer uma linha de centro. Vou clicar na origem e vou desenhar a minha linha de centro. Está horizontal, vou clicar, vou apertar ESC, vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho uma linha com 150. O diâmetro aqui menor interno, né, que ele está aqui, ó, é 470 e o maior é 550. Vamos voltar para o Solid. Então aqui é 150. Enter. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou afastar um pouco. Vou fechar dimensão. Vou clicar em linha e vou fazer a linha inclinada, ó. Pegando aqui a origem, vou clicar e vou fazer a minha linha. Vamos afastar um pouco a tela e alinhando com este ponto aqui. Ó. Então está a linha pontilhada. Vou clicar aqui, vou apertar ESC. Eu vou clicar em dimensão. Eu vou clicar neste endpoint e vou clicar na linha de centro. E clicar aqui do lado. Note que este endpoint é o diâmetro maior. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai levar a linha ao contrário. Então aqui é 550. Enter. Vou clicar aqui para ajustar. E vou entrar com o diâmetro deste lado. Ó. Continuo em diâmetro, vou clicar neste endpoint, vou clicar, ele já pega a linha de centro, não preciso pegar, ó. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 470, Enter. Vou fechar dimensão. Então aqui os dois diâmetros já estão feitos, só falta alinhar aqui os pontos. Então vou clicar neste endpoint, apertar Shift, clicar neste endpoint.
e vou selecionar vertical e confirmar a propriedade. Vou clicar neste endpoint, apertar Shift e clicar neste endpoint. E vou selecionar vertical e confirmar a propriedade. Então está feita a minha linha inclinada, ó, a peça cônica que eu preciso. O ângulo aqui, se for colocar aqui, está 15 graus. Nós não precisamos aqui no momento. Então vou fechar aqui o sketch. Vou clicar aqui para arrumar o isométrico. E vou fazer da mesma maneira. Ó. Então está selecionado o sketch. Eu vou clicar aqui em Feature. Vou selecionar aqui Revolve Boss Base. Vou clicar em não, que ele está falando que o sketch está aberto. Então vou dar não. Então ele pega tudo para mim. Ó. Então vou repetir o passo aqui. Aqui é 359. Enter. A espessura aqui é 4,76. Enter. E está feito o nosso cone. Ó. Vou clicar aqui em confirmar. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar o meu desenho. Então a primeira vez ele pede nome, ó. Então vou clicar aqui no cone plate 01 e vou editar aqui, ó. Só entrar com 2 aqui. Então está colocado o nome e dar salvar. Então está feito aqui, entrou o nome. Então está feito a peça número 2, ó. Vou clicar em salvar. Agora eu vou fazer aqui a planificação da peça. Então vou clicar em Sheet Metal. Eu vou selecionar aqui Insert Bands. Vou selecionar aqui que ele pede aqui o Bender Parameter. Então vou selecionar esta aresta. Ó. E vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar na tela. E aqui eu posso clicar e criar o Flatten. Ó. Então vou clicar, criar a peça plana. Vou clicar aqui, ajustar na tela. Então está desta maneira a minha peça. Ó. Vamos ajustar aqui o isométrico. Então aqui está a planificação da peça. Se eu girar aqui a vista de frente, ó, a peça está plana. Então eu planifiquei a minha peça. Eu posso colocar essa peça no desenho e fazer as dimensões que eu preciso para fazer o recorte. Aí vai depender do modo que você fazer o recorte, né? Dependendo do processo, você não precisa colocar dimensão nenhuma. Então vou voltar aqui para o cone. Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta outra peça. Ó. Vamos ver aqui o item da peça. Então esta peça é o item 3. Então aqui só mudo a dimensão em relação ao item 1. Ó. Então eu vou usar o item 1 para fazer o 3. Então eu tenho o diâmetro aqui de 550 interno e o comprimento de 200. Vamos voltar aqui para o Solid. Então eu estou com a peça 1 aberta aqui, ó. Vou clicar para trazer na tela. Vou clicar aqui em File. Vou clicar em Save As. E vou salvar aqui como Cone Plate peça 3. E vou dar salvar. Então mudou aqui para Cone Plate 03, de acordo com o PDF. Então está aqui o item 3, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui, expandir a árvore. Vou clicar no Sketch e vou clicar Edit Sketch. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool. Então aqui vou clicar 2 vezes em 50, aqui é 200. Enter. Vou clicar aqui 2 vezes em 470, aqui é 550. Enter. Vou clicar para ajustar. Então está pronto o meu desenho, o meu sketch. Só terminar aqui a dimensão. E clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Então está feita a peça. Ó. Eu vou clicar aqui em Flatten, para ficar flatten, né? Então ele vai planificar, nós já fizemos o Insert Band. Então está aqui, ó, está planificado. Então está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui para voltar para o cone, o rolado, né? E vou salvar aqui, deixar isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Então está feita 3 peças aqui do cone. Eu vou clicar aqui com o botão direito aqui no material e vou editar o material. Então aqui está no SolidWorks Materials, está Steel. Eu vou selecionar aqui esse AIS 1020. Fique à vontade para colocar o material que você quiser aqui. Eu vou fazer com aço.
Então vou aplicar e vou dar close. Vou clicar aqui Apply Scene, vou clicar aqui Plan White e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer isso nas outras peças também, ó. Então neste cone aqui também, vou clicar no material com o botão direito, Edit Material, vou selecionar 1020, vou aplicar, vou dar close. Vou mudar aqui para Plan White e vou salvar o meu trabalho. Vou abrir aqui, clicar em Open, pegar aqui a peça 1 e vou colocar o material aqui, clicar com o botão direito, Edit Material, vou colocar aqui 1020, vou dar aplicar, vou dar close. Vou mudar aqui Apply Scene para Plan White e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou fazer o item 7, ó, que é esta flange aqui do cone. Está detalhado aqui embaixo. Então o item 7 aqui, ele chama de Cone Plate 04. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar parte e vou clicar em OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar Sketch novamente e vou clicar aqui neste plano. Plano direito. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem, vou desenhar um círculo. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar na origem, desenhar outro círculo. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então o detalhe aqui, o diâmetro, vamos aumentar o zoom um pouco. Então o diâmetro aqui externo é 650 e o interno é 561. Vamos voltar. Então aqui é 650. Enter. Estou em dimensão, vou clicar neste círculo, vou clicar aqui dentro. Aqui é 561. Enter. Então está feita a minha flange, ó, o perfil da flange. Vou terminar dimensão, vou terminar o sketch. Vou girar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em Features, vou clicar Extrude Boss Base. Então ele já pegou a minha figura, ó. A espessura aqui vamos confirmar. Então é 9,53, é 3/8. Vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com 9,525. Enter. E vou confirmar aqui. Vou confirmar aqui, apertar aqui o zoom para fit na tela e vou salvar o meu trabalho. Vou entrar aqui com o nome, então vou selecionar aqui de novo, ó, Cone Plate. Vou mudar aqui para peça 4. Então está colocado o nome. Ó. Tome cuidado com os nomes aí. Então está aqui, ó, 1, 2, 3. Essa daqui é a 4. Vou clicar em salvar. Vamos ver aqui no PDF. Então agora eu vou fazer esta furação. Ó, é 11,25 aqui o primeiro furo. O diâmetro é 600, então tem um raio de 300 aqui. E o furo é de 13, 16 vezes. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Role. Vou selecionar Position. E vou clicar aqui nesta face. E vou colocar aqui o furo. Então vamos virar aqui de frente, né? Clicar nesta face do cubo. E vou colocar o ponto, o centro do furo aqui, ó. Dei um clique. Vou apertar ESC. É só um ponto que eu preciso. Eu vou clicar aqui em Line. Vou clicar no ponto. E vou clicar na origem do Solid. Continua em Line e vou clicar aqui no quadrante, ó. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Então aqui é 11,25, Enter. Vou clicar nesta linha, sair aqui alinhado, ó, fica um pouquinho aqui perto e vou clicar. Então aqui é 300 o centro, Enter. Então está feito o centro do furo. Ó. Eu vou terminar dimensão, eu vou voltar aqui para Type e vou selecionar aqui o furo que eu quero. Então vou baixar aqui. Então aqui está assimétrico, está para abertura de parafuso. Aqui está M6, eu vou colocar aqui M12. A folga está normal. Então normal vamos deixar desta maneira. E a condição final está até o próximo. Então ele está chegando até a próxima fase. Ó. A face, desculpa. Vou confirmar o furo. Então está feito o furo aqui. Vou girar aqui no isométrico. Vou clicar aqui Evaluate. Vou clicar em Measure. E vou clicar no furo para medir o furo.
Então está com 13,5, que é a folga normal, né? Então vou fechar aqui, eu vou clicar no furo aqui e vou editar o furo. Então vou mudar aqui de normal, vamos abaixar mais aqui, ó. Vou mudar para close e vou confirmar o furo e vou medir novamente, eu clicar em measure, clicar no furo. Então agora está com 13, ó. Vou fechar aqui, vou clicar aqui para ajustar na tela, o furo está selecionado, eu vou clicar em feature, vou clicar aqui em pattern na seta e selecionar circular pattern. Então ele já pegou o furo, ó. Só falta aqui indicar aqui o giro, né? Onde ele vai pegar a aresta, o centro de giro. Então está 360, está 16 furos, de acordo com o PDF. Ó. Então tem aqui 16 furos. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui e clicar aqui nessa aresta. Ó. Então está feito o meu pattern. Vou confirmar. Aqui está espaçamento igual, ó. Está desta maneira. Então estou com o ângulo cheio. Vou confirmar o pattern. Vou clicar aqui para ajustar. E vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronto a flange da peça número 4. Vamos ver no PDF. Eu vou aproveitar que eu fiz esta flange da frente, eu vou fazer esta flange aqui atrás. Ó. Então é o item 4 aqui. Ó. Então o item 4 é o inlet flange. Está detalhado aqui no canto. Então é o mesmo diâmetro, ó. Só muda aqui 1 milímetro aqui e o diâmetro externo é 800. E a furação é a mesma coisa, ó. Então só muda os diâmetros. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em File, vou clicar em Save As e vou mudar o nome aqui para Inlet Flange. Vou clicar em salvar. Então vai entrar aqui o nome, ó, está aqui. Eu vou clicar aqui no Boss Extrude, vou clicar no Sketch e vou clicar em Edit Sketch. Eu vou aqui, não vou nem girar a peça, ó. Então vou clicar aqui no 650 duas vezes, aqui é 800, Enter. Eu vou clicar aqui duas vezes no 561, vou mudar para 562. Vou terminar a dimensão, vou terminar o sketch. Vou mudar aqui o centro do furo, vamos ver no PDF, ó. Então o centro do furo aqui é 700, ó. Então é 350 o raio. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no furo e vou clicar nesse primeiro sketch aqui, ó, sketch 2, e clicar em Edit Sketch. Então aqui essa dimensão 300, vou clicar duas vezes, aqui é 350, Enter. Então estou aproveitando a peça que eu tenho, ganhei tempo aqui no meu trabalho. Vou terminar o sketch, vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 5 e depois o item 6, que é o suporte aqui da flange. Ó. Então esse item aqui, ó. Então tem o maior e tem o menor, está detalhado aqui. Ó. Então primeiro o 5, depois eu vou fazer o 6 a partir desse 5. Então o 5, o nome é suporte. São 16 itens. Vamos voltar para o Solid, vou clicar em New. Está selecionado parte, vou clicar OK. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar aqui o Front Plane. Vou clicar aqui em linha, vou começar o meu desenho aqui em cima, alinhado com a origem, vou dar um clique e vou clicar na origem. Vou vir aqui para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou subir aqui, está vertical, dar outro clique. Vou subir aqui, alinhar com este ponto e dar um clique e fechar aqui o meu perfil. Vou terminar aqui linha. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Então aqui é 75, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 100, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 25, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima, aqui também é 25, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela, vou fechar dimensão. Vamos ver no PDF. Então está aqui, ó, está feito o desenho. Vamos aumentar o zoom. Então está aqui 75 sem as dimensões. O chanfro eu faço depois. Vamos voltar para o Solid. Então vou salvar o meu trabalho. Vou terminar aqui. Ele vai pedir o nome a primeira vez, né? Então vou cancelar aqui e vou salvar primeiro o sketch. Terminar o sketch. Agora sim. E agora salvar. Então vou entrar com o nome aqui, é suporte.
e vou dar salvar. Vou clicar aqui em Feature, vou clicar em Extrude Boss Base. A dimensão aqui vamos ver no PDF. Então a espessura é 4,76, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 4,76, Enter. A única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou colocar Mid-Plane, para usar depois na montagem esse Mid-Plane. Então vou terminar o Boss Extrude, vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer o chanfro aqui, vamos ver no PDF. Então tem um chanfro de 8 por 45, vamos voltar. Então vou clicar aqui na seta em Fillet, clicar em Chamfer. Vou entrar aqui com a medida de 8, Enter, e vou selecionar a aresta aqui, ó. Então se eu passar o mouse eu consigo pegar aqui, ó, não preciso fazer nada, ó. É só dar um clique. Eu posso aqui também, para ajudar aqui no desenho, eu posso mudar aqui a visualização, o estilo, ó, clicar em Wireframe. Aí eu consigo ver todos os cantos, eu não preciso ficar girando a peça, ó. Se fosse uma peça grande, né, complicada. Então vou voltar aqui para o Shade with Edges. Vou clicar aqui neste canto que eu consigo pegar e vou confirmar o chanfro. Vou clicar aqui novamente para ajustar na tela e vou salvar meu trabalho. Então aqui a partir desta peça eu vou fazer o outro suporte. Vamos ver no PDF. Ó. Então o item 6 na lista aqui, ó, é cone suporte. Ó. Então é o suporte que vai aqui no cone, ó, pequeno. Então vamos ver aqui o detalhe. Ó. Então vamos arrumar a dimensão deste para esse. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em File, Save As. E vou entrar com o nome aqui, ó. Então aqui vai ser cone suporte. Está colocado o nome, vou clicar em salvar. Alterou o nome aqui da peça, estou trabalhando na nova peça. Eu vou clicar aqui, expandir o Boss Extrude, vou clicar no Sketch, clicar Edit Sketch. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool. Então vamos ver a dimensão. Então aqui eu tenho 40, 45 aqui, ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 40, Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 40, Enter. Vou clicar aqui no 25 duas vezes. Aqui é 5, Enter. Vou clicar duas vezes. Aqui é 5, Enter. Vou terminar dimensão. Está feito o meu sketch. Eu vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico. E está pronto o meu suporte menor. Ó. A espessura do extrude é o mesmo. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer aqui a montagem do conjunto total. Dependendo do processo, você pode fazer uma montagem separada aqui do cone, depois fazer essa outra. Eu vou fazer só uma, montagem geral aqui desse daqui. Então aqui o nome deste conjunto é Inlet Cone and Flange. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui Assembly e vou clicar em OK. Então aqui estou na tela de montagem, né? Eu vou começar colocando as peças que estão abertas aqui na tela, ó. Tá tudo aberto aqui, ó. Então aparece aqui na minha lista aqui para inserir peça, ó. É só selecionar a peça que eu quero colocar. Vou girar aqui para o isométrico, ó. Então a peça que eu quiser colocar é só selecionar aqui e colocar na tela, ó. Então está aberto o desenho. Se não estiver aberto, eu clico no Bronze e vou buscar a peça que eu quero. Também pode ser. Vou cancelar aqui. Então vou selecionar aqui o Cone Plate 01. Então vamos ver no PDF. Então vou começar pelo item 1. Então aqui vai ser o primeiro item a colocar. Vou voltar aqui para o Solid. Então estou aqui com o item 1, ó, Cone Plate 01. Eu vou clicar aqui confirmar a colocação, ó, dar OK. Então ela coloca no centro da tela, ó. Está travado, está fixado, tem um F aqui, ó. E os planos dele estão batendo com o plano do conjunto. Então é default do SolidWorks, ó, está aqui, ó. Então o plano que nós fizemos a peça está batendo com o plano do conjunto. Eu vou clicar aqui em salvar e vou entrar com o nome. Então está pedindo rebuild, eu vou clicar em rebuild e vou entrar com o nome aqui da peça. Então vamos ver no PDF. Ó. Então aqui é Inlet Cone and Flange. Vamos voltar. Então vou digitar Inlet Cone and Flange.
e vou dar salvar. Eu vou continuar aqui e vou colocar a segunda peça. Então, vou clicar em Insert Componente. Então, a peça 2 está aqui ó, aberta. Vou clicar e vou trazer para a tela e colocar aqui, dar um clique. Ó. Vou clicar aqui em Mate para colocar restrição. Eu vou clicar aqui, girar a minha vista. Ó. Então, essa peça cônica tem um ângulo aqui nessa face. Ó. Então, vou clicar no diâmetro externo, na aresta externa. E vou clicar aqui nesta face aqui da peça. Então está posicionado aqui coincidente. Vou confirmar. Eu vou clicar nesta face do cone, vou clicar nesta face da peça. Então está concêntrico, vou confirmar. Eu vou girar aqui para isométrico. Eu tenho aqui a solda, a abertura para fazer a solda da chapa. Eu vou fechar aqui a janela de Mate. Então, vou girar essa peça, deixar aqui 90 graus a solda, tá? Pode ser 45 também, mas eu vou deixar 90. Faça do jeito que você quiser achar melhor. Eu não vou deixar a solda igual a outra aqui, senão dá problema de estrutura depois. Dependendo da sua peça, né? Do esforço que você tem. Então, aqui, vou clicar aqui em Mate. Eu vou recolher aqui a árvore, ó, expandir aqui no caso, né? Então, a última peça que eu coloquei, vou expandir e vou pegar aqui o plano da peça. Ó. Então, vou clicar nesse Front Plane, vou vir aqui no conjunto, no plano do conjunto e vou pegar o plano que eu quero. Ó. Então, no caso aqui, o Top Plane. Então, está desta maneira. Ó. Está coincidente, eu vou confirmar. Vou terminar aqui o Mate, vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3, ó, que é esta peça aqui da frente. Ó. Então é o Cone Plate 03. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em Insert Componente. Vou clicar aqui no Cone Plate 03 e vou colocar aqui na tela. Ó, deixar aqui do lado. Vou clicar aqui em Mate. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui nesta face da peça. Vou girar aqui novamente a vista, vou clicar aqui para isométrico e vou clicar nesta face aqui da peça. Ó. Note que aqui tem um pequeno ângulo aqui por causa da dobra, ó, da calandra. Então vou clicar nessa aresta de fora. Ó. Então está coincidente e vou confirmar. Eu vou colocar outra restrição, então vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Está concêntrico, vou confirmar a restrição. Eu vou aqui fechar o Mate, vou clicar aqui para isométrico. Eu vou mudar aqui o Apply Scene, eu vou clicar Plan White, fica melhor assim. Eu vou girar esta peça ó, e vou deixar aqui o recorte lá embaixo. Ó. Então vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar em Mate. Eu vou vir aqui na árvore, ó, pegar a última peça que eu coloquei, que é o cone, vou expandir. Eu vou pegar o plano do cone, então vou clicar neste plano. E vou pegar aqui o plano do conjunto. Vou clicar aqui no plano do conjunto. Então está coincidente, vou confirmar e o recorte está para baixo. Então está desviado os recortes aqui para a solda. Vou terminar o Mate, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui esta flange maior, ó, que é o item 4, que é o Inlet Flange. Então esta flange maior. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Insert Componente. Está aqui a peça, ó. Vou clicar. Vou levar aqui para a tela, dar um clique aqui e descarregar. Vou clicar aqui em Mate. Eu vou selecionar aqui esta face interna da peça. E vou selecionar aqui esta face desta peça. Ó. Então está concêntrico, eu vou confirmar. Eu vou ver aqui no PDF a dimensão aqui que eu vou colocar a peça. Ó. Então aqui está, no conjunto, aqui está 230 ó, desta face. Vamos voltar. Então vou girar aqui a minha peça. Eu vou clicar aqui nesta face. E vou clicar nesta face da peça. E vou entrar aqui com distância. Então a distância aqui é 230. Enter. Então está colocada a peça. Ó. Vou confirmar o Mate e vou aplicar o último Mate. Vou girar aqui para isométrico. Então aqui a última peça que eu coloquei, vamos recolher a árvore aqui, ó.
Então aqui é o inlet e flange, eu vou expandir, vou pegar aqui o plano, clicar no front plane e vou clicar no plano do conjunto. Está coincidente, vou confirmar a restrição, vou fechar o mate, está colocada a peça. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 5, que é o suporte maior aqui. Então item 5, suporte. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Insert Componente. Então o suporte não está aqui, ó. Eu vou clicar em Browse e vou procurar o suporte. Então este maior aqui, ó. Vou dar Open e vou colocar a peça aqui do lado. Vou aproximar, eu vou clicar em Mate, vou girar aqui a minha vista, vou clicar aqui nesta face da peça, vou girar aqui para o isométrico e vou clicar nesta face da flange. Então está aplicada a restrição coincidente e vou confirmar. Eu vou vir aqui no suporte, clicar expandir, ó. Vou pegar aqui, vamos aproximar, eu vou pegar aqui o plano do meio, front plane, vou dar um clique, vou tirar aqui a peça e vou pegar aqui no conjunto, ó, o plano frontal. Então ele está centralizado no meio da peça, ó. Se eu girar aqui de frente, ó, está no meio da peça, ó. Vou voltar aqui para o 3D e vou aplicar a restrição de coincidente. Eu continuo aqui em Mate, vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face da peça, vou girar aqui para isométrico e vou clicar aqui nesta face desta peça. Então ele veio para cima, está tangente e vou confirmar. Então está colocado aqui o primeiro suporte. Vou terminar o Mate, eu vou girar novamente aqui de frente. Ó. Então está no meio aqui, ó, está posicionado. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui essa flange da frente, ó. Então aqui é o item 7, ó. Depois eu coloco o suporte nela. Então o item 7 é o Cone Plate 04. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Não está aqui na lista, vou clicar em Browse. Vou selecionar aqui Cone Plate 04, vou clicar em Open. E vou colocar aqui do lado. Vou clicar em Mate. Eu vou selecionar aqui a face interna do furo e vou clicar aqui nesta face. Então está concêntrico, vou confirmar a restrição. Vou continuar aqui com o Mate, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da peça. Então está posicionada coincidente, ó. Vamos girar aqui para ver do lado. Ó. Então está desta maneira, ó. Está batendo as duas faces. Vou confirmar aqui o coincidente. Vou girar novamente para isométrico. Vou ampliar aqui a árvore. Então vou recolher esse inlet flange aqui. O suporte também. E vou clicar aqui expandir o cone plate. Vou pegar o plano aqui front. E vou pegar aqui o plano frontal do conjunto. E confirmar aqui coincidente. Então está totalmente restrito os posicionamentos. Vou fechar o posicionamento. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui a última peça que é o suporte menor. Ó. Então é o cone suporte. Ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Está aqui o cone suporte. Ó. Vamos trazer para a tela. Ó. O menor está na lista aqui. Então vou descarregar aqui do lado. Vou girar a minha vista. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face da flange. Vou inverter aqui o Mate, vou confirmar aqui, vou continuar aqui, vamos ver aqui na árvore, então vou vir aqui expandir aqui a última peça, ó. Selecionar aqui o Front Plane, que é o plano do meio que nós fizemos, ó, está selecionado, e eu vou vir aqui no conjunto selecionar o plano frontal. Então está desta maneira a minha peça, ó, está posicionada, vamos ver aqui de cima, está aqui, ó, está no meio da peça. Vou confirmar aqui o coincidente. Vou clicar aqui isométrico. Vou girar aqui a minha vista um pouco. Vou aproximar mais aqui. Eu vou clicar na peça e arrastar, ó, um pouco para cima. Não pegou nenhuma seleção. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face.
e vou clicar aqui na face cilíndrica. Então está tangente e vou confirmar o posicionamento. Vou terminar o mate, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou girar aqui um pouco a minha vista. Eu vou fazer o pattern das duas peças uma vez só. Então vou clicar aqui na seta em pattern, clicar circular componente. Vou selecionar aqui os patterns, ó, os componentes. Então posso clicar aqui na árvore, selecionar aqui ou selecionar aqui também, tanto faz. Então vou clicar aqui para pegar o suporte. Ó. Então pegou um, vou clicar aqui para pegar o outro. Então está selecionado as duas peças. Vou clicar aqui para pegar o centro de giro, vou clicar nesta aresta. A quantidade aqui são 16 peças. Enter. E o ângulo aqui é 22,5. Enter. Então aqui está com ângulo e está com 16. Não está espaçamento igual. Se eu colocar espaçamento igual, tem que colocar 360. Então está feito aqui, ó. Está colocado as peças. Vou confirmar o circular pattern. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronto o tutorial do cone de entrada. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Assim eu posso continuar fazendo mais tutoriais. Obrigado, até o próximo.